A questão envolve a análise das emendas parlamentares a projetos de lei de iniciativa do Presidente da República. Para responder com firmeza, tranquilidade, precisamos analisar os seguintes dispositivos da Constituição, artigo 63 e o 166, parágrafo 3º. Os projetos de iniciativa privativa do Presidente da República poderão ser de duas naturezas. Primeiro, projetos de natureza não orçamentária e segundo, projeto de lei de natureza orçamentária. Para projetos de lei de iniciativa privativa do Presidente e de natureza não orçamentária, a Constituição não admite emenda parlamentar que promova aumento de despesas, conforme previsão do artigo 63, inciso 1 da Constituição. Além disso, a emenda deve guardar pertinência temática com a proposição principal. Já para os projetos de iniciativa privativa do Presidente e de natureza orçamentária, a Constituição admite emenda parlamentar que promova aumento de despesas, conforme previsão no artigo 166, parágrafo 3º da Constituição. Porém, além de guardar pertinência temática com a proposição principal, a Constituição exige que, primeiro, a emenda seja compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, haja indicação dos recursos necessários para atender à despesa, admitidos apenas os provenientes de anulação de outra despesa. Terceiro, a exclusão dessa outra despesa não pode abranger, ou seja, não podem ser excluídas, as despesas que versem sobre, letra A, dotações para pessoal e seus encargos. Não faria sentido admitir emenda parlamentar em projeto de lei orçamentária que excluísse dotação para pagamento dos servidores públicos e seus encargos, ou seja, a contribuição social previdenciária. Por quê? A remuneração dos servidores públicos tem natureza alimentar e visa, logicamente, a manutenção da dignidade do próprio servidor e de sua família. Letra B. Serviço da dívida. A emenda parlamentar não pode frustrar os compromissos do Estado no que concerne ao pagamento de juros referentes às dívidas contraídas com os credores, seja no mercado interno, seja no mercado externo. A manutenção da confiança e da credibilidade do poder público com seus credores é essencial para a gestão da coisa pública, uma vez que o Estado, de forma recorrente, precisa se socorrer de operações de crédito para organizar as contas públicas. Letra C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. A Constituição, ao estruturar o sistema tributário nacional, pretendeu ser coerente com a forma federativa de Estado. Nós sabemos que é inerente à federação a repartição de competências administrativas, caracterizada pela imposição constitucional do poder-dever de agir frente às demandas do interesse público coletivo. Para atender a essas demandas, o Estado precisa angariar recursos e a principal fonte de receita estatal, odiernamente, é a receita tributária, que é classificada pelo direito financeiro como receita derivada, porque se origina do patrimônio dos particulares. Pois bem, para equacionar entre os diversos entes políticos que compõem a federação, a Constituição atribuiu competência a esses entes para instituir tributos e também criou um sistema de repartição de receitas tributárias. A União, por exemplo, deve repassar aos estados e aos municípios uma parcela do produto de imposto de renda, provento de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos. Essa repartição de receitas é o que se denomina transferências tributárias constitucionais e que, a propósito, não podem ser anuladas por emenda parlamentar
que pretenda alterar projeto de lei de natureza orçamentária subscrita pelo presidente da República. E depois dessa viagem, nós podemos responder às indagações formuladas no enunciado. O enunciado informa que há dois projetos, o PLOX, que tem por objetivo reestruturar a administração pública federal, extinguir órgãos, entidades e cargos públicos. E o PLOY, que tem por objetivo obter autorização do Congresso Nacional para abrir crédito orçamentário suplementar para a conclusão de obra pública. O PLOX é projeto de lei de matéria não orçamentária e o PLOY é projeto de lei que veicula matéria orçamentária. Vamos ao enunciado da letra A. Será possível emenda parlamentar aos referidos projetos? A resposta é sim, plenamente possível. Porém, em relação ao PLOX, por se tratar de matéria não orçamentária, não se admitirá aumento de despesas, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República. O fundamento da resposta são os seguintes artigos da Constituição. 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, combinado com o artigo 63. E, ademais, frisa-se, a emenda parlamentar deverá observar necessariamente a pertinência temática. E com relação ao PLOY, por se tratar de matéria orçamentária, será admitida o aumento de despesa, desde que obedecidas as condições impostas pelo artigo 166, parágrafo 3º e 4º da Constituição, já analisado anteriormente. E frisa-se, de qualquer modo, a emenda deverá guardar necessariamente pertinência temática. Vamos à letra B? Simbora! Na hipótese de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesas no PLOX, a sanção presidencial convalidará eventual vício do devido processo legislativo constitucional? Veja bem, meus caros, o enunciado já deixa subentendido que não cabe emenda parlamentar que promova aumento de despesas no PLOX, justamente por se tratar de projeto que veicula matéria não orçamentária. Pois bem, mas vamos supor que referido projeto seja alterado ou emendado por parlamentar em flagrante desobediência ao disposto no artigo 63, inciso 1 da Constituição. E ainda assim, o presidente resolva sancionar. A questão é, a sanção convalida vício de iniciativa? Resposta, não. A norma em tela padecerá de vício formal subjetivo de inconstitucionalidade.